Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos argumentos mais centrais de toda a fé cristã, a alegação de que um homem venceu a morte. E, olha, não se trata só de uma história antiga, mas de um evento que, segundo a fonte que a gente vai analisar, redefine a própria realidade. Vamos entender o que sustenta essa ideia. A gente já começa com essa pergunta, que é bem provocadora, porque a fonte que estamos usando hoje trata o assunto exatamente assim. Não é uma questão de curiosidade teológica, é uma proposta de tudo ou nada. E aqui está o que a fonte chama de ponto de ruptura. Essa citação do apóstolo Paulo basicamente coloca as cartas na mesa. Não existe meio termo. Ou o evento aconteceu e tudo faz sentido, ou não aconteceu e toda a estrutura desmorona. De acordo com nossa fonte, a ressurreição não é só mais uma crença dentro do cristianismo. Não mesmo. Ela é descrita como o eixo central, sabe? Aquele pilar que, se você tirar, todo o resto do edifício vem abaixo. Agora, o que é fascinante aqui é como a fonte detalha esse argumento lógico. É um verdadeiro efeito dominó. Pensa comigo, se a peça principal, a ressurreição, cai, a pregação se torna kenos, uma palavra grega que significa oca, vazia de conteúdo. A fé vira um engano. As pessoas que espalham a mensagem se tornam mentirosas. E a experiência que tudo isso promete? Vira a mais triste das ilusões. Ok, com essa base bem estabelecida, vamos para o relato do evento em si, como a fonte descreve a partir do Evangelho de Lucas. A cena começa de madrugada, num clima de luto de ponto final. A fonte nos guia passo a passo por essa manhã. E aqui tem um ponto crucial, a intenção inicial das mulheres. Elas não estavam indo atrás de um milagre. Elas levavam especiarias para terminar os rituais fúnebres num corpo sem vida. A expectativa delas era de morte, não de uma reviravolta. E esse é o ponto-chave. O estado de espírito das primeiras testemunhas não era de otimismo, era de luto profundo. O choque, a confusão que elas sentem é, segundo a fonte, um forte indício de que elas não estavam imaginando coisas, mas sim reagindo a algo totalmente inesperado. E qual foi a reação do círculo mais próximo de seguidores quando ouviram a notícia? Incredulidade total. As mulheres, as primeiríssimas testemunhas, correm para contar aos apóstolos. E a resposta que elas recebem não é de alegria, é de um ceticismo profundo. A palavra que eles usaram, de acordo com o texto grego original que a fonte cita, é leros. E isso não quer dizer só uma história estranha. Lero significa delírio, tolice, conversa de maluco. Isso mostra o quão absurda a notícia soou, até mesmo para quem andou lado a lado com Jesus. Agora vamos sair um pouco do evento em si para entender o significado teológico que a fonte explica. A questão não é só um corpo desaparecido, mas uma vitória de proporções cósmicas. Para entender a importância da ressurreição, a fonte nos leva de volta ao livro de Gênesis. A morte não é vista como parte do plano original, mas como uma consequência, uma intrusa que entrou no mundo. A missão de Cristo, nesse contexto, é vista como um confronto direto para derrotar essa intrusa. E isso nos leva a uma distinção fundamental que a fonte faz questão de deixar clara. O que teria acontecido com Jesus não é descrito como uma simples revivificação, como foi o caso de Lázaro, que voltou a viver para depois morrer de novo. É apresentado como uma ressurreição, a entrada num tipo de existência completamente novo, incorruptível, glorificado. A fonte usa uma metáfora do campo, lá de 1 Coríntios, para explicar essa ideia. Cristo é chamado de as primícias dos que dormem. Pensa num agricultor. As primícias eram a garantia de que o resto da colheita viria. Da mesma forma, a ressurreição de Cristo é apresentada como a garantia e o modelo da futura ressurreição para os que creem. Ok, agora vamos para a parte mais pragmática. Como a fonte estrutura os argumentos e as evidências que os textos apresentam para sustentar a alegação de uma ressurreição física, real. A fonte bate muito na tecla de que os relatos bíblicos são repletos de detalhes físicos bem tangíveis. Não se fala de uma visão, de um fantasma. Fala-se de um túmulo vazio, de alguém comendo peixe, de feridas que podiam ser vistas e tocadas. E, um ponto crucial, de aparições não para uma ou duas pessoas, mas para grupos enormes, incluindo uma vez para mais de 500 pessoas. Agora olhem para esse número na tela. 1 a 2. O que será que isso quer dizer? A resposta: toneladas. A fonte destaca que a pedra redonda que fechava esse tipo de túmulo pesava entre 1 e 2 toneladas. Mover essa pedra seria uma tarefa gigantesca, ainda mais para discípulos apavorados, agindo às escondidas e com uma guarda de soldados romanos vigiando tudo.
Com base nessas evidências, a fonte começa a analisar e refutar, uma por uma, as teorias alternativas mais comuns. A ideia de que foi um evento simbólico. A refutação é que símbolos não deixam provas físicas. E a do corpo roubado. Os discípulos não tinham nem motivo, nem coragem, e o túmulo estava protegido. E uma alucinação em massa. A fonte argumenta que a psicologia moderna considera isso praticamente impossível, já que alucinações são, por natureza, experiências individuais. E isso tudo nos leva à conclusão da análise da fonte. A alegação da ressurreição não é apresentada como uma história para confortar, mas como uma reivindicação sobre a própria história, um fato que teria acontecido. E essa frase resume o argumento central de uma forma brilhante. A fonte afirma que, diferente de uma filosofia ou de um código moral, que poderiam continuar existindo mesmo com o fundador morto, o cristianismo depende inteiramente da veracidade desse único evento. Não é um conjunto de ideias, é a consequência de um fato. E a prova final que a fonte oferece é a mudança no comportamento dos próprios discípulos. Pessoas que estavam escondidas, com medo de serem associadas a um criminoso executado, de repente se tornam pregadores corajosos, dispostos a enfrentar tortura e morte pela mensagem. A pergunta que a fonte levanta é: o que poderia causar uma transformação tão radical, se não um encontro real com algo que eles sabiam ser verdade? E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Independentemente da conclusão que cada um chegue, a análise da fonte nos mostra que a afirmação central do cristianismo se baseia nessa premissa audaciosa, que a esperança não vem de um livro de regras, mas de um túmulo que foi encontrado vazio há 2000 anos. Obrigada por acompanhar